Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. E no adiantado das horas, no balanço das horas, eu queria que os irmãos abrissem em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 3. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Porém, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, ruídos de cavalos, com o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para com os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram então e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e tenda como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa passagem ela é muito forte, porque a gente sabe que o rei Ben-Hadad veio contra Israel, cercou Israel e provocou uma fome muito grande, né? Que a gente vê aqui que o profeta Eliseu havia profetizado que uma cabeça de jumento seria baratinho, e aliás, a cabeça de jumento era cara e até comeriam esterco de pombo. Então era uma coisa tão triste. E o rei, passando pela muralha, ele viu 2 mulheres, e uma reclamando porque haviam comido o filho dela, e a outra, e prometeu de comer no dia seguinte o filho da outra, e ela escondeu o filho. E o rei rasgou as suas vestes, aquela coisa toda, mas só que ele culpou a Deus, e ele culpou a Eliseu, disse que mataria Eliseu por conta disso. Aí o que a gente vê com tudo isso? Hoje em dia a gente está vendo essas coisas acontecer. A culpa é sempre de Deus. O culpado é Deus dos nossos erros, o culpado é Deus das nossas falhas, o culpado é Deus por tudo. A gente sacrifica nossos filhos pelo nosso bel prazer, pela nossa vontade, sabe? Está acontecendo muito isso. As pessoas projetam coisas que são coisas na vida dos filhos e não instruem eles no caminho do Senhor, o que é correto.
a gente vê como que é. Os leprosos, que eram os expulsos, né? Aqueles que ninguém queria saber, que ficavam, né? Se o povo estava passando fome, imagina os leprosos, né? Se você não, que viu, aqueles que viviam de esmola alheia, se aqueles que davam esmola não tinham o que comer, imagina aqueles que recebiam esmolas. Mas só que Deus, ele é tão tremendo e maravilhoso, que ele faz do sobrenatural o real. O que Deus fez? Pegou esses leprosos, botou no coração deles que eles não tinham jeito mesmo, eles viram que a gente não tem jeito, então vamos tentar sorte com o quê? Com o inimigo. Aí quando chegam lá, o inimigo não estava mais lá, estava tudo lá à conta deles. Aí se fartaram, porque é aquela coisa, às vezes você pensa, podiam ter anunciado. Não, é necessário que você se fortaleça primeiro. Não queira carregar peso se você não tem força, não queira resolver problemas se você não tem condição. É necessário fazer o quê? Me fortaleça. Fizeram isso. Aí, quando você se fortalece, às vezes vem a vaidade. Pegaram roupa, pegaram ouro, pegaram prata, mas veio o mais importante, aquilo que não pode faltar dentro da gente: ouvir a voz do Senhor dentro de você. O mundo, para não dizer que é Deus, fala que é a voz da consciência, mas o servo sabe que é a voz do Espírito Santo. Comemos, bebemos, nos fortalecemos, até enriquecemos, mas hoje é dia de boa nova, e a boa nova é para anunciar, não é para eu me fartar. Hoje nós vemos a igreja do Senhor se fartando de boa nova e não anunciando. Então precisamos atentar para isso, porque os leprosos anunciaram a boa nova, não deixaram de ser leprosos. A palavra não diz que eles deixaram de ser leprosos, aliás, nem diz mais nada sobre eles, e nem precisa, porque aquele que é poderoso e que pode e que muda toda e qualquer situação e circunstância, já sabia, por isso os enviou. E é necessário que a gente entenda isso, que temos que ir, temos que levar esse evangelho. E esse evangelho não é, às vezes eu acho que eu tenho que ir lá para Nova York. Não, é aqui, é dentro da minha casa, é na minha vizinhança. Eu tenho, Jesus disse que o profeta não é bem-vindo na sua cidade, não tem problema, mas o que ele não pode deixar de ser é profeta do Senhor. Não importa se a tua cidade não te reconhece, não é para te reconhecer, é para reconhecer o Senhor através daquilo que você fala em nome do Senhor, e que possamos anunciar essa boa nova. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eu agradeço a rica oportunidade. Com palmas, louvemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.